Graça e paz, povo de Deus, meu nome é Renan, sou da Igreja Batista Betel em Anchieta. Nós estamos localizados na rua Sargento Rigo, número 347. Estamos aqui para mais um Solas Escritura, falar algo interessante, maravilhoso. Peço que você se inscreva na nossa rede social, segue lá, @IBB Anchieta. Nós estaremos aqui falando desse personagem maravilhoso, esse personagem que para mim foi um dos homens mais íntimos de Deus sobre a face da terra. Ele escreveu Gênesis, Êxodo, Levítico, Número e Deuteronômio. Nós estaremos hoje falando de Moisés. E para falar de Moisés, nós recebemos aqui a nossa obreira Carol. Tudo bem, Carol? Tudo bem. Para mim é muito bom estar compartilhando com você e com todos que estão nos assistindo a respeito de um grande homem como foi Moisés, um grande legislador. Hoje nós vamos estar falando de Moisés. E para começar, né, ele é, na tradição judaica, no nosso entendimento, e nós concordamos, eu acho que a Carol concorda com isso também, ele é o escritor de Gênesis, Êxodo, Levítico, Número e Deuteronômio, né? E Salmos 90. Salmos 90, obrigado. Não pode esquecer. O Salmo 90, número 90. E assim, como é que Moisés aparece no cenário da história do povo de Israel, Carol? Depois de 406 anos, onde o povo estava sendo oprimido, como se cumpre aquilo que Deus fala para Abraão: quando o povo estiver oprimido, estarei levantando alguém para livrar o meu povo. Então, assume um faraó que não sabia da existência de José. E como ele vê que o povo de Israel era muito numeroso, cria-se um medo. Como é que eu vou estar governando um povo que em número é maior? Vai chegar um dia em que eles podem simplesmente começar uma guerra pelo poder. Então ele oprime o povo. E nisso, assim como Cristo, no tempo de Cristo, eles tomam uma atitude. E essa atitude foi matar todas as crianças, todos os homens. Para quê? Para ferir o povo de uma certa forma e impedir que novas crianças nascessem, porque o povo era muito numeroso, o povo tinha bastantes filhos. Mas o contraditório é que quanto mais o povo era afligido, mais o povo crescia. Então eu acredito que essa atitude desesperada dele tocar de vamos matar os meninos até uma certa idade, foi uma forma de penalizar o povo, de ferir o povo, como se ele dissesse para o povo olhar assim, vamos lá, vamos parar de ter filhos, para que ele não pudesse ressurgir com a mesma questão. A questão que você tocou aí, uma questão interessante, você de casa também quiser nos acompanhar nessa linha de raciocínio, foi a questão do faraó não conhecer José, né? E o Egito ele tá embaixo era uma dinastia, ia passando de filho, né? O primogênito ali assumia. Como é que é possível esse faraó não conhecer José? Existe alguma linha de explicação para isso? Algum entendimento? Uma das linhas que os arqueólogos trazem é o seguinte: lá o faraó o Egito poderia ter sido invadido. Ou seja, eu estou no poder, mas vem um outro povo que entramos em guerra. A ideia, quando ele assumiu o poder, é ele quebrar tudo aquilo, todos os feitos do faraó anterior, para que o povo não faça uma referência ao faraó anterior, para que ele não sinta o pesado do faraó anterior. Ou seja, eu entro em guerra com você. A minha ideia ao conquistar a sua casa, ao conquistar o seu povo, é o quê? Eu mudar, tirar qualquer referência do faraó antigo. E essa é uma linha que muitos defendem, porque o fato do faraó não conhecer. Porque se você vê, o povo era muito numeroso, costumavam viver muito tempo, e a tradição oral ia passando. Como é que surge alguém em apenas 400 anos que não conhece? A ideia defendida aqui, o Egito foi invadido, e essa nova dinastia que veio não tinha conhecimento e não conhecia o povo de Israel. Porque se você vê algo interessante, é uma coisa muito, muito plausível na linha de entendimento. Por quê? Porque a história de José era conservada pelo povo hebreu. Contanto que quando o povo vai sair do Egito, eles vão levar os ossos de José, né? Que foi um dos pedidos de José antes da morte dele. Então essa história, pelo lado dos escravos, era uma história que era conservada, né? A tradição oral era passada e a história de José foi preservada, contanto que Moisés escreveu sobre José, né? Então essa história ia passando. E sim, é uma linha muito interessante da arqueologia de falar que talvez o faraó, né, no poderio maior,
foi trocado, né? Exatamente. É a única questão que consegue explicar. Porque o período de tempo é muito pouco para que, subitamente, um povo que tinha o costume de passar a tradição oral de um para o outro, simplesmente tinha sido esquecido. E os feitos de José, que por muito tempo foi venerado no Egito, foram apagados de uma tal forma, quase como se fosse inexplicável. Porque você tira pelo Egito, por exemplo. Cara, que essa linha é uma linha muito maneira, cara. Muito linda essa linha aí. Porque você tira pelo Egito que tem, se você for até hoje lá no Planalto de Gizé, você vai ver que existe algumas referências aos faraós, os feitos dele, né? O faraó tal construiu a pirâmide tal, o faraó tal fez isso. E como José, você falou bem lindo, foi um marco na história do Egito, provavelmente deveria ter alguma coisa que se referia a José. Então, se fosse uma dinastia que tivesse vindo sobre uma sucessão de faraós, ali sem talvez uma invasão, alguma história de José seria preservada e o povo teria um entendimento, mas é muito interessante mesmo. Então, Moisés nasceu nesse contexto, né? Sim, ele nasce nesse contexto. Ele nasce no contexto em que o povo hebreu está muito, muito sofrido, escravizado. E tinha que existir um libertador. E a história dele é engraçada porque ele tem uma criação dupla. Ele conhece todo o lado judeu e depois ele é enviado para o palácio. E se cumpre exatamente aquilo que está em Atos 7:22, que fala que ele foi instruído em toda a ciência pelos egípcios. Atos 7:22, né? Mesmo. Ou seja, ele tinha o conhecimento dali e ele vai para o Egito, ele obtém todo o conhecimento do Egito. E daí entra até uma outra questão, uma curiosidade muito importante, que acredita-se que com os egípcios ele tenha aprendido o monoteísmo. A crença num Deus só? Crença num Deus só, com o faraó Aquanamon. Aquanamon? Exatamente, porque ele tenta quebrar todo o conceito do Egito de vários deuses e ele quer implantar apenas um deus. No caso, o Ra, né? O Deus Sol. O Deus Sol. Deus Sol, né? E com isso, ninguém aceita. E acontece que ele morre, ele é assassinado, ele morre, e apagam os registros dele, para que os outros povos não vejam ele. Então, isso também reforça a tese anterior, de que do faraó que é trocado por intermédio de invasão e apagado o histórico dele todo. Exatamente, porque quando um conquistava, de repente, eles olhavam a história da pessoa. De repente, eu não gostei desse ponto. Então, a minha ideia, ao invés de propagar ou dizer que aquele dali... Porque o faraó era um deus, então um deus não era permitido erro. Ele era, no caso, a reencarnação do Deus. Acho que o Deus Sol aqui na Terra, né? Deus, aqui na Terra ele era a reencarnação do Deus, né? Então, como alguém que era um deus, até então, era passível de erro? Verdade. Então, a ideia era a seguinte. A ideia é eu vou apagar esse cara da história para que ninguém conheça. Mas assim, Moisés tendo as duas linhas, talvez será que ele já conhecia Deus? Ou ele só sabia a linhagem dele? Eu sei que eu sou hebreu, judeu, mas eu não conheço as tradições, eu não conheço os costumes, ou isso era vivo dentro de Moisés? Aí é uma questão muito, muito interessante, porque a Bíblia não fala sobre o período. Não fala. Que Moisés passou ali. Ele não tem espaço para a história de Moisés que vive ali e os conflitos que ele passou naquele tempo. Eu acho que a ideia era tão construir o ato de Deus, tudo que Deus fez, em tirar o povo, em realizações, que não existia espaço. E até acredito que não era de tanta importância saber o que aconteceu naquele período. Entendi. Naquele meio. É algo que não interfere nada. Exatamente. Ter ou não ter não vai interferir no padrão maior do que foi feito, a libertação do povo. Exatamente. Por intermédio de Deus. Eu acho que a libertação ela está tão em foco que alguns períodos não eram. A gente vai ficar só no acredita-se, é possível. Será? Foi? Será? Ali a gente não tem como dizer. O que eu acredito é que ele era uma pessoa que não era muito quista pelos dois lados.
Porque ele imagina, um hebreu que é adotado por uma egípcia. Ele fica um tempo com um judeu e depois ele é encaminhado pro palácio. Os judeus poderiam olhar para ele e ver como um traidor. Assim como os egípcios podiam olhar para ele e dizer, é um traidor, porque não é um do nosso. Ou seja, eu acredito que ele viveu um conflito enorme, porque ele estava no centro. Mas é somente isso que no centro das duas vontades, né? Da vontade do povo de ser liberto, da vontade do faraó de continuar deixar o povo aprisionado. Né? E eu até questiono muito essa vontade do povo ser liberto pelo que acontece na pós-saída, quando eles sentem falta da cebola, quando eles sentem falta daquilo que no Egito tinha. Eu, em alguns momentos eu já me questionei pensando, será que realmente eles sentem essa necessidade de sair? Entende? Entendi. Será que a libertação foi completa, assim, né? Ou só o corpo que se libertou, mas a mente continuou prisioneira no Egito? Exatamente. Né? Caraca, muito interessante, né, cara? É que Moisés é um personagem, cara, que, pô, pra mim, assim, eu não tenho não é questão de preferência, mas parece que você vai pegando gosto por alguns personagens. E Moisés, ele é extraordinário. E a questão do nascimento de Moisés? Essa linha do nascer de Moisés, né? A Bíblia fala que ele foi colocado num cesto, no rio, né? E foi criado pela filha de Faraó. Ao contrário. Ele foi criado pela Joquebede? Ele é criado por Joquebede. Joquebede. Mas ele vai pro palácio de Faraó. Depois, quando o menino desmama, ele é enviado pro palácio. Então ele só vai pro palácio depois que ele não precisa mais do leite, né? Da mãe. A partir do momento que não existe uma necessidade dele ser amamentado, dele estar perto de alguém, de uma ama de leite, como na verdade a mãe dele era, aí sim ele vai pro palácio. Mas até isso acontecer, ele ficou ali. Ele não é primeiramente criado. Ou seja, é legal a gente analisar que a princesa não tirou ele do cesto, olhou para ele, falou, você foi tirado das águas, e chamou ele de Moisés. Ele entrou pelo palácio e tudo mais. Não. Ela sabia quem ela estava pegando. E mesmo assim pegou. Quando ela olhou para ele, ela não tinha dúvida, será que é um judeu? Não, será que é um povo? Será que é um hebreu? Não, ela tinha certeza de quem ele era. E mesmo assim ela escolheu estar com ele, que para mim isso é um plano de Deus. Foi um propósito de Deus ali. E a irmã acompanhava, e a irmã fala, ou seja, ainda que para ela tivesse uma dúvida a respeito do nascimento dele, a irmã já testava, eu conheço alguém que pode ficar com ele. Caraca, e no caso o Joquebede, né? E chama Joquebede. Joquebede para cuidar, né? Isso. E a questão principal, né? Você que estiver em casa nos assistindo, nos acompanhe, pegue sua Bíblia, né? Pesquisa aí o que a gente está falando. Comenta bastante para quem... comenta bastante. Qual lado tu tá pesando aqui, né? Mas você que está em casa, eu peço que nos acompanhe, faça pergunta, questionamento, fica à vontade, sinta-se à vontade. E até mesmo traga alguma exposição. Tudo é muito válido também para o nosso crescimento. Isso é verdade, para os dois lados, né? A gente não está aqui sendo dono da verdade. E a questão toda da Joquebede, a Bíblia fala que Moisés recebeu o nome da filha de Faraó, né? Ele não recebe o nome da mãe dele, né? Até mesmo porque a grafia dele não se tem registro dessa grafia do hebraico. Entendeu? A origem do nome dele está mais pro lado egípcio do que pro lado propriamente do povo hebreu. Mosh. Essa grafia do nome dele é completamente ligada ao lado egípcio. E existem estudos, até mesmo um que eu li, do Leonardo, da PUC Rio, Agostini, da PUC Rio, que ele mesmo atesta que o nome do Moisés, ele adotou no Antigo Testamento. Ele até mesmo atesta que o nome de Moisés pode não ter um significado que a gente até então acredita, que existem várias linhas de pensamento teológico. E ele traz uma importante, que ele acredita que o nome de Moisés significa filho de Deus, sem um nome de Deus, que a grafia do nome dele é parecida com o nome de Ramassés, o final. E o nome de Ramassés significa filho do deus Ra. Entendi. E ele acredita que a ideia do nome de Moisés passe pela mesma grafia, só que a diferença é que não se existe, e eu também mesmo não consegui identificar qual seria
a questão ali, qual Deus, qual né? Deus ele foi dado, entendeu? Ou até mesmo, eu me pergunto que se esperava que ele atingisse uma certa idade e continuasse sendo, e aceitasse ser um egípcio, viver como egípcio e abandonar o lado judeu para que ele fosse designado alguma divindade. Tudo que, quando ele completa 40 anos, né, o período que ele vai visitar os irmãos, né, e acontece aquela cena ali, e ele foge para casa do sogro dele, Jetro, você percebe que Deus não muda o nome dele, né? Isso, não tem. E era de costume muito grande, Deus mudar o nome das pessoas. Era verdade. Porque o nome dava um significado, né? A pessoa. E Deus não tem essa preocupação com ele. Deus não tem essa preocupação com ele. E é isso que eu fiquei, caraca, eu preciso descobrir, eu preciso achar um sentido, porque se Deus mudou o nome de todo mundo, o dele Deus não muda. Então, por quê? E é um dos mistérios que ainda... que ainda não... E algo também interessante que você falou a respeito dele ser criado no Egito, passar pela cultura, conhecer a cultura toda. O Rodrigo Silva, ele é um arqueólogo, né? Eu até indico vocês a ver esse vídeo maravilhoso dele sobre Moisés e o Egito. Ele fala algo interessante de quando Moisés recebe o chamado na sarça ardente e ele explica por que Moisés tira a sandália dos pés. Aí ele vai lá, né, no cenário, lógico, que tem as figuras mostrando como era o ritual no Egito. E tinha uma divindade no Egito, né, que quando você entrava na presença dela, você deveria entrar descalço. Você tirava os sapatos e entrava descalço. Aí ele atribui assim, quando Deus fala para Moisés, tira a sandália dos teus pés, ele está dizendo, você não está entrando na presença de qualquer um, você está entrando na presença de uma divindade, de um Deus. Pô, eu achei aquilo ali maravilhoso. Interessante. Pô, é uma curiosidade, você que está em casa, que quiser pesquisar isso, maravilhoso, mano. Caraca, e assim, porque existia um pouco do Egito ainda no Moisés. Existiu, cara, ficou 40 anos ali aprendendo aquilo ali. Se a gente parar, tampar o sol com a peneira e falar, não, Moisés esqueceu tudo da noite pro dia, não. Existia algo ainda referente ao Egito em Moisés. Tu acredita nisso, Carol? Acredito. E não só com Moisés, até mesmo na nossa vida. Eu acredito que aquela pessoa que vai lá na frente, aceita seguir a Jesus, ainda assim há um pouco dela do que ela foi. E a cada dia ela mata cada vez mais aquela pessoa do que ela foi. Eu acredito que, com o que você falou, pode ser muito similar a Moisés. Moisés, ele não era querido por nenhum lado. Ainda na minha cabeça, quando ele mata o soldado, a minha ideia principal era de que, como ele matou, acredito que os hebreus possam ficar do lado dele. Mas da mesma maneira, quando ele vai intervir, que ele vê que apesar dele ter agido de bom para os judeus, o peso dele, o que ele fez não era nada. Os judeus olham para ele e falam, você também é errado. Ou seja, de repente, quando ele mata aquele soldado, ele esperava que os judeus, de certa forma, o abraçassem, ficassem com ele, e nem mesmo assim foi. Então, a ideia de fugir, eu acho que ele se sente completamente abandonado. Ele tinha duas nações, ele tinha duas nacionalidades, ao mesmo tempo ele não tinha nada. Porque, por um lado, ele tinha matado uma pessoa e, do outro lado, sabiam do erro dele e também não queriam, né? Exatamente. Ele foi alguém não quisto. Então, acredito que, como você falou, que quando ele vê, aí ele tem real a noção e a dimensão do que era. Porque ele pode ter fugido pelo medo, para não ser morto. Ele fugiu, no caso, para não ser morto. Para não ser morto. Não tem para onde ir. O povo escravo não vai me aceitar. Os egípcios também não me aceitam mais. Para onde que eu vou? Fugir. Ele foge. Então, não... Acredito que ele nem estava nessa... Engraçado é que ele nem estava nem nessa busca. Nem nessa busca. Porque, de repente, quando você foge... E isso que me tomou algo muito interessante. Quando você foge, eu me pergunto, será que ele tinha o real conhecimento da tradição oral de toda, da tradição oral toda, né? Porque será que se ele tivesse conhecido, ele não iria clamar ao Deus de Isaac e Jacó? É verdade. Entendeu? Ele foge, ele se vê desamparado. Ele não tem uma fortaleza, um refúgio, né? Por exemplo, vou parar aqui, vou orar a Deus e vou ver esse Deus dos hebreus que eu aprendi desde criança, que é a minha genealogia, vou orar ele e vou ver o que fazer. Ele não faz, ele não vai nem pro lado. Não, também não é relatado. Que ele não vai lá a alguma divindade egípcia e nem ao Deus de Israel. Ele simplesmente foge. Você que está em casa, isso é algo interessante que eu também compartilho um pouco dessa ideia.
Porque se você analisar aí na sua Bíblia, você vai ver que quando Deus chama Moisés, ele fala assim, o que eu falarei pro povo? Quem no caso, está me enviando até vocês, né? Então, assim, foi o que você falou. Talvez, né, Moisés não teria essa consciência plena do Deus libertador, né? Mas, assim, embora tenha acontecido tudo isso com Moisés, né, eu acredito, né, que tanto na minha e na sua vida e de quem nos assiste, existe um plano divino de Deus e Deus nunca perdeu o controle, né? Exatamente. Independente das circunstâncias que podem estar acontecendo, Deus ele tem inteiramente o controle de tudo. E nada passa despercebido para ele. A Bíblia fala que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Cristo Jesus, né? Parecia que para Moisés nada estava fazendo sentido. Talvez para você que nos assiste nada está fazendo sentido, mas tudo está embaixo do controle de Deus, né? Exatamente. E eu acredito que até mesmo para nós é mais fácil, porque a gente tem algum manual para seguir. A gente tem algo a ler, a gente tem a certeza de que Deus fala com a gente que não tem mais aquela divisão, que a gente que não é o tema de hoje, mas que a gente tem alguém a quem pedir. É verdade. Entendeu? Naquele tempo, não. Naquele tempo, eu acredito que era, de certa forma, mais difícil, porque você não tinha a Bíblia para te guiar. Tu não tinha revelação plena, né? Plena, assim, tu não tinha... era meio que você tava no escuro, Exatamente. No escuro. Hoje não, hoje você sabe pra onde recorrer, tu vai orar, tu vai jejuar, tu vai ler uma Bíblia, tu vai se fortalecer, tu vai esperar em Deus. Mas assim, eles não conheciam, mas não da maneira que nós conhecemos. E até porque a gente também não conhece, né? Paulo fala Exato. Que em parte conhecemos, em parte não conhecemos. Aí ele fala, um dia seremos conhecidos assim, conheceremos assim como nós somos conhecidos. Então, parece que hoje pra gente é algo mais fácil. A gente tem um refúgio, tem uma fortaleza. Eles não tinham, né? Não, e acredito que eles descobriram muito vivendo. E por isso que os mistérios, a visão era tudo tão grande. A forma de Deus chamar, entende? Tinha que ser algo significativo, tinha que ser algo que impactasse ele para que ele não restasse dúvida de quem é que estava falando. Parecia que era uma aparição muito mais nítida, né? Não estou dizendo que Deus não apareça hoje de maneira nenhuma, não estou falando isso. Deus é Deus em qualquer momento, em qualquer lugar, em qualquer hora, e ele faz o que quer e pronto, acabou. Mas estou dizendo, parece que para eles, foi como você colocou, parece que para eles era algo muito mais, que precisasse muito mais de certeza, né? Não que a gente hoje não precise dessa certeza e não que Deus não se manifeste pra gente. Exato. Eu não estou falando isso, irmão. Deus, se quiser... completamente diferente. O que a gente está querendo dizer é que para eles há um certo grau de confiança quando até mesmo não existia uma segurança. Entende? Pelo seguinte, Deus aparece para ele através da sarça ardente. E é ali que ele tem a noção, a dimensão de quem era Deus. Entende? Pra gente, Deus pode aparecer de diversas formas. Hoje a gente tem alguém que vai na nossa foto, hoje a gente tem alguém que evangeliza, hoje a gente tem a possibilidade de ter alguém que ora pra gente. Até mesmo, às vezes, a gente ora pelas pessoas. Mas naquele tempo, eu acredito que era uma chamada um pouco solitária. Porque a ideia da pessoa olhar para Moisés e falar que era mentira, que não existia sarça nenhuma assim, deu pra ele, era muito grande. Por isso que ele questiona, eu vou falar o quê? Para quem eu vou falar que me enviou? Aí Deus fala, eu sou que enviou, né, Moisés? Ou seja, há aquela necessidade de... Eles estavam meio que no escuro e existia uma necessidade dele provar para o povo. E Deus, ele sempre conseguiu isso. E todas as pessoas que foram chamadas por Deus, mesmo quando eles eram rejeitados, existia uma linha que conseguia comprovar a quem estava enviando cada um. Caraca, é verdade, né? Interessante que Arão, né, vai ao encontro de Moisés, né, que também era irmão de Moisés, para falar por intermédio de Moisés a respeito que Moisés fala que tem a língua pesada, né, o povo talvez não consiga. Eu acredito que a gente sabe que Moisés não era gago. É. Eu acredito que quando uma pessoa tem um certo nível de conhecimento, quando ele domina vários tipos de conhecimento, ela expressar esse conhecimento é uma coisa muito difícil. Imagine alguém que foi conhecedor de toda a ciência egípcia, agora ter que falar para um povo judeu uma coisa completamente diferente do que ele foi ensinado, da forma como ele foi ensinado. Alguns acreditam que ele não era eloquente. Por isso que Arão falava sobre ele. Mas
o que eu acredito, de certa forma, é que, como ele dominava um tipo de conhecimento, do conhecimento egípcio, para ele falar a respeito de uma forma que os judeus entendessem, para ele era um pouco difícil. Não era possível que o povo não entendesse. É verdade. Não, isso aí é... O que a gente está querendo dizer aqui não é excepção de pessoa, não é isso. A gente está querendo dizer que o grau de conhecimento, sabe muito, estuda muito, conviveu com pessoas também que estavam no mesmo nível, possa ser que... Não, a gente não está dizendo que é impossível. A gente acredita. Dita que na questão ali de Moisés, o que a gente está colocando em pauta aqui é o seguinte: a gente não está dizendo que é impossível alguém que estudou muito conseguir falar para uma pessoa com conhecimento menor. A gente está dizendo que na questão de Moisés necessitou que Arão intercedesse por ele. Porque possa ser que existem pessoas que têm muito conhecimento e são simples, né? A gente tem... O que mais exemplo que a gente tem no campo evangélico, no campo do conhecimento, são pessoas que são profundamente em conhecimento, mas têm uma linguagem simples. O ponto principal aqui é na questão de Moisés, né? Isso. A questão de Moisés ali interceder pelo povo, cara. Eu acho que é muito engraçado, porque você junta Moisés conhecedor de tudo saber e ele se choca com aquilo. Como é que eu vou falar ao povo? Como é que eu vou me fazer entender pelo povo? Arão foi meio que um tradutor, né? Exato. Um tradutor de Moisés. Aí entra-se, com quanto tempo ele foi para o Egito? Será que o Egito e os hebreus tinham a mesma maneira de falar? Que são tudo... Eu acredito que tudo, quase tudo possa ser explicado. E essa questão de Moisés pode ser, de repente, o tempo que ele ficou no Egito, o linguajar dele, as palavras dele possa ser de difícil assimilação. Até mesmo a questão do idioma. Se você pegar alguém dos Estados Unidos, mesmo que essa pessoa fale português, ela vai falar um português enrolado. Não vai ser o português igual um brasileiro. É verdade. Então, a questão que eu acredito que possa ser um divisor para que Arão fosse, era justamente essa questão. O tempo que ele viveu no Egito, a forma dele falar, possa ser que, para os judeus, possa ser que criasse uma barreira. Porque, assim, para você que está em casa entender, por que é difícil a gente bater o martelo, decretar, isso, pronto, e acabou? Porque a gente não tem muitas informações a respeito da época, como é que era a tradição egípcia. A gente sabe alguns achados arqueológicos sobre mitologia grega. Egípcia, perdão, não é grega, não, egípcia. Quando você vai para o Novo Testamento, a gente tem muito mais material cultural, histórico e geográfico. Porque o tempo do Novo Testamento em relação aos dias de hoje é muito menor do que o tempo de Moisés. Exato. Muito menor. Então, quando a gente trabalha aqui, meus irmãos, com a hipótese de pode ser, talvez, de maneira nenhuma a gente está vendendo dúvida e incerteza. É porque é algo que a gente não tem... Não se pode bater o martelo. Não se pode bater o martelo. Aí só pode bater o martelo a respeito da Bíblia, daquilo que Deus fala e ponto. É igual eu falo, eu sou. Eu sou, não tem acabou. como questionar isso, porque ele foi claro, ele literal em dizer quem ele era. Agora, sobre qualquer outra coisa que não tenha essa exatidão, que não tenha, que Deus não é exato, eu jamais vou dar uma exatidão onde Deus não deu. É uma linha de pensamento que a gente segue, isso, crê e prega, né? Mas independente de qualquer coisa, não anula o que Deus fez. Deus é Deus, a Bíblia é verdadeira, o êxodo foi verdadeiro, nós acreditamos em tudo que aconteceu. Tudo foi verdadeiro. Nós não temos dúvida nenhuma de nada do que aconteceu. A gente está falando em questão de contexto histórico, fala, se o povo vivia junto ou não vivia separado ou vivia junto, como é que era a cultura, se era uma cultura mais elitizada para o povo egípcio, se para os hebreus não era. A questão toda é essa, né? E a questão de Moisés. Moisés é considerado um homem íntimo de Deus? Sim. Eu acredito que tudo isso é baseado pelos feitos. Quando Deus passa e ele olha as costas de Deus, eu falo, Calma aí, peraí. É uma questão de intimidade que vai além de qualquer um. Entende? Então, para mim, não existe sequer uma hipótese, um fio, ou alguma linha, ou qualquer outro tipo de coisa que possa dizer que Moisés não foi íntimo de Deus. Entendi. Quando ele sobe ao Monte Sinai,
a fumaça desce, e ele fica ali com Deus. Literalmente era um ato de alguém que é íntimo de Deus. É verdade. A gente mede a intimidade pela quantidade da revelação daquele que está se revelando, né? Por exemplo, alguém que é íntimo de você, você se revela muito mais. Ele vai compartilhar coisas contigo que com outras pessoas talvez ele não compartilharia. E se você pegar um exemplo interessante, que a Carol falou aqui do monte, você vai ver que o povo ficava embaixo, Arão e o sacerdote só ia no meio, só Moisés podia subir no Santo dos Santos, no caso, ali entrar na presença de Deus máxima ali, né? Exato. Subir máximo, né? Ou seja, até mesmo, eu acredito que tem uma questão de que Arão queria ir além e fala, ó, subia. Você tem uma... tem passagens da Bíblia, do Êxodo ali até Deuteronômio, você vai ver passagens extraordinárias mostrando quanto Moisés, pra mim, era íntimo de Deus. Cara, Moisés, pra mim, eu não tô aqui medindo de maneira nenhuma grau de intimidade, porque eu creio que existem pessoas muito íntimas de Deus sobre a face da terra. Mas assim, o que eu tenho relato, eu tô falando uma interpretação, questão minha, de particularidade. Pra mim, Moisés, João e Paulo, pra mim, Moisés, João e Paulo. Assim, se o Renan escolhe quem você assim escolheria. Não tô dizendo que só teve esses 3 íntimos de Deus, porque a Bíblia tá repleta e a nossa série é íntimos de Deus. Mas assim, os 3 nomes que o meu coração queima, que eu gosto muito de ler é Moisés, João e Paulo, cara. Caraca, Moisés é extraordinário. Eu prefiro Abraão, pra mim. Abraão, Abraão. Mas Moisés, os feitos de Moisés, pra mim, são completamente gigantescos. Cara, ele... Acontece, tudo aquilo que foi prometido a Abraão, ele foi um grande percussor. Ele começa a tirar o povo do Egito, ele que leva o povo à terra que Deus prometeu a Abraão. Então, o que eu acredito? Cara, Moisés foi tão necessário para que todas as promessas que Deus fez a Abraão fossem cumpridas. E ele foi uma pessoa muito inteligente. Ele ensina a Josué. Ele sabia que o tempo dele, que o que Deus tinha com ele... Ia se passar. Então, e ele tinha uma preocupação. Ele tinha uma preocupação com o povo. E isso é muito interessante, porque a gente não vê Josué tendo esse mesmo cuidado de deixar um sucessor. Moisés não. Eu vejo que Moisés, ele tinha tanto um respeito pelas coisas de Deus que ele poderia morrer, mas ele queria ter a certeza de que tudo aquilo que Deus tinha falado com ele iria continuar. Ele tinha essa preocupação. Alguém, como se ele tivesse entendido assim, ó. Se não for eu, alguém vai dar continuidade. Alguém, né? Tem que dar continuidade. Alguém tem que dar continuidade a isso. Aí ele vai levantando. E Josué. Ele prepara. Josué, né? Josué era íntimo, muito íntimo também de Moisés, né? Compartilhou de algumas coisas. E isso é muito importante, porque a gente vê que o grau de intimidade de Moisés com Deus, ele sabia o quê? Ele sabia que uma hora ele iria morrer, e ele se preocupa, porque quando você é íntimo de alguém, você tem preocupação. Você não pode ser íntimo de alguém e desprezar aquela pessoa. Eu sou íntima de você, mas eu não me importo como é que você está, não me importo. Não existe isso. Uma pessoa que é íntimo de alguém, ele quer ter um cuidado com as coisas que a pessoa apresenta. E é esse cuidado que, para mim, Moisés tem. É verdade. O que eu acho muito importante. Quem é íntimo, né? Quem é íntimo chora as lágrimas, sorri contigo, festeja com você. É como se, assim, dá um exemplo aqui, falando antropoformismo, né? Da Faculdades Humanas a Deus. É como se Moisés sentisse a dor que Deus estava sentindo. Exato. De ser rejeitado pelo povo. Como se Moisés fosse meio que um escudo onde, caramba, eu tô sentindo porque eu sou íntimo de Deus. E ele é exatamente o mediador, né? Ele é o mediador, né? Eu acho que isso exemplifica. E ele é um mediador que aponta diretamente para Cristo. Para Cristo, mediador, né? Ou seja, então eu arrisco dizer que ele sentia. Entendeu? Ele sentia quando o povo rejeitava, ele sentia como se ele olhasse para o povo e falava: meu Deus, estávamos vivendo em total escravidão, não tínhamos liberdade, agora nós temos maná, nós temos tudo aquilo que nós não tínhamos, mas ainda assim não é suficiente. Como pode? Como pode? Eu acho que a intimidade dele com Deus era gritante, de uma tal forma que fazia ele se importar com as coisas de Deus como fosse para ele. Ele tem... E
Interessante que ele entendia tanto isso que quando Deus fala, o seu povo pecou, Moisés, ele fala, não, o povo é Deus, seu. Ele entendia tanto isso, assim, eu tô aqui porque eu fui chamado para essa obra, claro, vou cumprir o que o Senhor prometeu na minha vida, mas continua sendo do Senhor. Eu tô tomando conta de algo que é teu. Isso é uma coisa muito importante porque não se acha o corpo de Moisés. Não se acha. O que acontece? Pessoas acreditam que Moisés... existe assim, uma linha que acredita que Moisés não existiu. Existe, né? Entendeu? E quando a gente sabe, na verdade, que de fato ele existiu e de que o corpo dele está sendo guardado. Porque, imagina, um povo completamente idólatra. Imagina se Moisés morre e Deus não guarda o corpo dele. O que iriam fazer? Uma estátua do corpo dele. Exatamente. Ou seja, tudo aquilo que Moisés estava dizendo para o povo, que era Deus, que era Deus, que era Deus que fazia, as pessoas iriam idolatrá-lo. Porque se você para e analisa, você que está em casa também pode analisar isso de uma forma maravilhosa. Moisés, quando Deus se manifesta a primeira vez, o povo sente medo, né? E usa Moisés como aquele que vai falar, vai interceder entre o povo e Deus, né? Então Moisés era assim... Possa ser que para o povo chegasse Moisés como uma figura de Deus. Porque é ele que sobe. Porque é ele que fala. É com ele que Deus fala. Então, para o povo, que não esperou nem um certo tempo para construir um bezerro de ouro, tendo o corpo de Moisés... É algo, caraca, maravilhoso. É um povo que entende assim, ó. Se ele não estiver aqui, Deus não fala mais. Um exemplo. Exatamente. E poderiam usar o corpo de Moisés como um amuleto. Porque é um entendimento que possa ser que eles pensassem assim, nós precisamos dele. Ele não pode ir embora. Ele tem que ficar. Né? E foi interessante, né? Moisés aparece no Novo Testamento, quando no Monte da Transfiguração, que aparece Moisés, Elias e Jesus ali. Judas 1,9 prova isso, né? Que fala que o arcanjo Miguel contendia contra Satanás pelo corpo de Moisés. Mas uma das passagens mais... Embora Moisés fez feitas maravilhosas, uma das passagens que mais me faz chorar é quando você falou aí, quando Moisés vê a história, as costas de Deus, né? E essa passagem, toda vez que eu leio, eu choro, cara. Gente, eu tô na igreja, eu sinto um arrepio, choro. Se eu vejo as costas de Deus, eu me jogo no chão, eu morro. Não tem... Isso pra mim é uma questão surreal. Como? Eu ainda não consegui entender como ele conseguiu. Esse feito, né, cara? Cara, tu imagina. Assim, a gente não tá dizendo que só Moisés foi. Exatamente. Não é isso. Mas assim, é um nível que você... De intimidade muito grande. Que você olha e fala assim, caramba, cara, que nível é esse que ele chegou? Que nível, né? Ao ponto dele... Acho que até a Bíblia aqui, eu tenho que ler essa passagem. Essa passagem é muito linda. Você que vai em casa, nos acompanhe. Gênesis 33, quando o anjo de Deus irá diante do povo. Quando Deus fala, eu não vou, o anjo que vai. Aí Moisés fala assim, se o Senhor não for, nós não iremos. Aí Deus vai e fala pra ele assim, Moisés, caraca, muito inteligente aqui, ó. Falava o Senhor face a face. Face a face, como qualquer fala o seu amigo. Senhor, Gênesis 33, 11. Então voltava Moisés para o arraial, porém o moço Josué, seu servidor, filho de Nun, não se apartava da tenda. Disse Moisés ao Senhor, tu me disse, fazei subir este povo, porém não me deste saber quem hás de enviar comigo. Contudo disseste, conheço pelo teu nome, também achaste graças aos meus olhos. Agora, pois, se achei graças aos teus olhos, rogo que me faça saber neste momento o teu caminho, para que eu te conheça e ache graças aos teus olhos, e considera que esta nação é teu povo. Respondeu-lhe, a minha presença será contigo, eu te darei descanso. Então lhe disse Moisés, se a tua presença não vai comigo, não nos faça subir deste lugar. Ele tá conversando, tipo, Deus está falando um negócio e Moisés está, tipo, retrucando. Como assim? Como assim? E exatamente, como você leu ali, como fala face a face como um amigo. Era face exatamente, a face como um amigo. Era exatamente isso. Ele fala... Imagina, alguém virar... Eu já não me imagino ele indo pra Deus, então... Não vou. Mas como ele fala... E ele só não fala, de repente, não iremos. Ele fala assim, se você não for... Isso é de uma total dimensão, que é como se ele dissesse assim...
É uma dependência, né, Carol? Como é que eu vou pra algum lugar sem você? Não vou sair daqui. Eu preciso daqui. Então é melhor. Então, de certa forma, então vamos ficar aqui, porque se tu tá aqui, Se tu do que for a gente avançar sem você. sem a sua presença. Olha o que Deus diz pra ele no 17. Êxodo 33, 17. Disse o Senhor a Moisés: farei também isto que disseste, porque achaste graças aos meus olhos, eu te conheço pelo teu nome. Então ele disse: rogo-te que me mostre a tua glória. Deus falou pra Moisés: tu tem graças aos meus olhos. E Moisés falou: então me mostra a tua glória. Cara, é algo que dá vontade até de chorar, cara. Cara, é surreal. É surreal o nível, né, cara? E que você entenda, cara, que Jesus permitiu a gente. Jesus falou: não vos chamo mais servo, vos chamo amigos, né? Que possamos entender. Você entenda que tá em casa, que nós somos amigos de Deus, cara. É algo muito profundo. Amigo, né, cara? Amigo é aquele que vai estar contigo quando ninguém mais tá. Amigo é aquele que você, na maior momento de crise, você lembra e fala: essa pessoa eu vou mandar uma mensagem, cara. Exatamente. Moisés era esse homem, né, Carol? Moisés... E é engraçado que ele fazia isso livremente. Não existia uma maneira ou de se portar ou de se falar. Ele falava literalmente como fala um amigo. E é exatamente isso que, como se Jesus quer da gente. Essa ideia de que, não, porque eu vou falar com Deus, eu vou mudar isso, vou mudar isso, vou mudar aquilo, eu tenho que fazer... De resistir toda uma preparação. Com Moisés, não, era... Então, vem cá, preciso falar com você. Não tô concordando com isso não, hein? Um exemplo assim. Como é que é isso? E agora, imagina, cara, eles atravessando ali o Mar Vermelho, eu lendo, eu falei, caraca, eu acredito que eles sabiam exatamente por onde o povo passaria, e de repente o ato de liberar, e porque o faraó depois muda de ideia, é porque ele sabia que existia aquele mar, e como é que eles iriam passar? É verdade, o faraó conhecia. E ele poderia fazer o quê? Ele poderia matar realmente o povo ali antes. Vocês não queriam sair, agora vocês vão morrer. E o desespero de Moisés, vendo aquele mar, e mesmo assim, ele orou a Deus para saber o que ele queria fazer. Ele não se desesperou, ele não deixou a situação em si pesar e falou, então, gente, bora voltar. Porque tem um mar aqui na nossa frente. Bora voltar, porque tem um mar. A gente não sabe como vai atravessar. Não. E ele seguiu exatamente aquilo que, ainda que para os judeus, quando vem o mar e acha que tocar ali na água fosse uma coisa insana, como assim? Ele vai tocar e o negócio vai abrir aí? O mar vai abrir? Como é que é isso? E ele não desconfiou da maneira que Deus pediu que ele agisse, e ele realmente agiu e aconteceu. É verdade. Você vê o grau de conseguir... A situação tá explodindo, mas Moisés, em alguns momentos, conseguiu realmente ficar firme no propósito. E Moisés, ele é tão... Para você ter uma ideia, né? Para você que tá em casa ter uma ideia, que Moisés era... Até hoje, né? No judaísmo, Moisés é muito reconhecido. Muito reconhecido e reverenciado. Muito reconhecido e reverenciado. Tem judeus que ortodoxos, né? O respeito aqui é por todos. A gente não tem nada contra ninguém. A gente pode ter divergência teológica, que é um pensar de uma forma, outros pensar de outra, mas a gente respeita qualquer tipo de pensamento contrário. Os judeus ortodoxos, eles consideram somente a Torá, né? A Torá de Moisés é algo inquebrável para o judeu ortodoxo, né? Por isso que eu sempre fico me pensando, como é que a tradição teria se perdido quando eles estavam cativos? Se eles tinham o costume de passar. Como é que, se um povo conseguiu trazer tudo aquilo até hoje, como é que lá no início eles tinham perdido essa história? Como é que surgiu, de fato, por parte dos egípcios, alguém que não conhecesse, se o povo ali conhecia? Verdade. Isso aí, no judaísmo a tradição é muito forte, oral. Oral é muito forte. Exato, não tinha como desprender, não tinha como agarrar. Por isso que me faz acreditar, de um certo ponto, que o tempo que Moisés passou ali não foi o suficiente para ele conhecer a totalidade de que Deus era. Não tem como. Eu acho que a gente na vida toda, vivendo 50, 60... Não consegue. Não vai conseguir ver tudo. Ainda mais ele que conviveu, teve que sair. Pra você que tá em casa ter uma ideia de como Moisés é forte ainda no judaísmo, né? O escritor aos Hebreus no Novo Testamento, ele vai ter que combater. Ele combate isso, né?
você pegar a carta aos Hebreus, o fundo histórico, ela é Novo Testamento, e o fundo histórico da carta aos Hebreus era a perseguição. E ali tá uma carta direcionada, dizem que é para judeus, né? O estudo de uma carta mais profunda dessa carta diz que foi para judeu. E o escritor aos Hebreus, ele toma essa precaução de comparar Cristo a Moisés. Ele consegue colocar Cristo acima de Moisés, né? Porque Moisés era muito forte, até hoje é muito forte no judaísmo. Como a gente falou um pouco aqui atrás, né? A gente respeita qualquer tipo de opinião teológica contrária, né? A gente pode ter divergência teológica, mas a gente respeita, a gente discorda sem ser desagradável, né? Exatamente. Mas para você ver o peso que Moisés ainda tem hoje, até hoje no judaísmo, né? E uma coisa aqui pra mim, que chama, quando você falou de Hebreus, eu lembrei, é que o fato de que em Hebreus 11, 24, fala que ele, pela fé, Moisés já grande, recusou ser chamado de filho da filha de Faraó, ou seja, e ele escolheu, aí vem no 25, escolhendo antes ser maltratado com o povo de Deus. Ele escolheu, né? Ou seja, me faz crer que mesmo ele sendo um judeu e tendo vivenciado tudo aquilo no Egito, a grandeza do Egito, porque se a gente for analisar, o Egito foi uma grande potência. Porque hoje nós acreditamos que tudo que tem hoje é melhor do que foi antes. Mas e as pirâmides? A medicina do Egito era extraordinária. Entendeu? Eles faziam cirurgia de apêndice no Egito antigo. E a gente tem a ideia de que tudo que acontece hoje, a ideia até é pequena, uma ideia até de criança, de que tudo que acontece hoje é superior ao que aconteceu há um tempo atrás. E mesmo ele vendo todo aquele poderio, ele escolhe deixar o cargo de ser filho da filha de Faraó. Ele escolhe sofrer com o povo. Para você ver que como o encontro dele com Deus naquela sarça foi o suficiente. Foi meio que um impacto, né? Ou seja, imagina alguém que estava sendo abandonado para os dois lados, que de certa forma não era bem quisto por ninguém, que vivia escondido no deserto. Deus aparece para ele. E para você ver algo interessante, Moisés, que viveu no palácio, né? No palácio de Faraó, tinha acesso a tudo, comida, bebida, riqueza, não sente vontade de voltar para o Egito. Mas o povo que era escravo e sofria sente algo muito que faz tu parar. Como assim? O cara vivia no palácio, do bom do melhor. Ele não sentiu. A gente não acompanha nenhum momento que ele pense, porque no Egito não existe, mas o povo tinha. Será assim? Eu acredito que possa ser o peso de um encontro verdadeiro, sabe? Eu acredito assim, que o peso do encontro verdadeiro, tu fica triste, tu chora, tu desanima. Mas assim, um encontro verdadeiro, parece que no caso de Moisés foi um encontro tão verdadeiro que mediante tudo que ele sofreu, ele nunca pensou em retroceder e voltar para o Egito. No caso de Moisés, sabe? Sim. Parece que foi um peso uma certeza tão grande daquilo ali, fala Exato. assim, cara, não tem para onde voltar, como. Eu vou voltar para onde eu tenho para onde ir. Pedro fala, para onde irei? Para onde iremos nós, só tem a palavra de vida eterna. Exatamente isso que Moisés vivenciou. Não existia para algum lugar para ele voltar. Caraca, mano. Entende? Era aquilo. Ele tinha real certeza de quem tinha aparecido ali para ele. Ainda mais, e se tu analisar o contexto, ele é alguém que não era quisto por nenhum dos dois lados, alguém fugido, alguém que até mesmo sentiu um abandono, o desespero. Porque às vezes você age em defesa de alguém e espera que aquela pessoa fique grata por você. E que quando você precisa, de repente, essa pessoa esteja ali. Só que muitas das vezes isso não acontece. E isso aconteceu com ele. Ou seja, ele ficou desamparado de uma total forma. E acredito que ele possa ter se sentido inferior por um momento a todos. E quando ele tem aquele encontro, que ali na sarça, que ele vê que o grande eu sou aparece para ele, dentro de todas as outras outras pessoas. Assim, o que eu acredito que a gente pode dizer, eu acredito que naquele encontro ali, Moisés sentiu algo que ele nunca tinha sentido no Egito. Exato. Porque Moisés vivia. Possa ser que Moisés adorasse ou não, a gente não sabe. Não tem como a Bíblia saber. não te dá respaldo para isso, mas
talvez Moisés entrasse na presença da divindade por mérito ritual. Pô, tem que ir lá porque eu sou criado aqui, eu tenho que fazer parte. Mas eu acredito que naquele encontro ali com Deus, Moisés sentiu algo que ele nunca tinha sentido no Egito. Exato. Diferente de qualquer tipo de coisa. Da riqueza que ele usufruiu, do conforto do palácio. Mas eu acredito que foi um encontro que fez Moisés sentir algo que fala assim, cara, eu experimentei tudo que eu tinha para experimentar e eu não consegui sentir o que eu senti agora quando eu encontrei esse Deus, né? Cara, é muito lindo, cara. Moisés é muito lindo, cara, Moisés. A história, né? A história dele, é. A história, Interessante que Moisés... O trabalho que ele tem dele escrever, dele registrar, para que não se perca. Todo um trabalho, todo um conjunto dele preparar alguém para que ficasse. Cara, é de alguém que estava super preocupado com a questão. Porque se é alguém que é chamado, mas que não tem interesse, ele não teria tanta preocupação. É verdade. Não, ele fazer o que tem pra fazer. É isso aí, então vou lá e faço. Ele não retrocedeu. Ele cometeu erros? Cometeu. Como qualquer um, né? Mas nem isso o impediu. Verdade, não impediu. E eu acredito que é exatamente isso que a gente tem que ter em nossa vida. Eu acredito que em toda a nossa vida, em toda a nossa história, vão surgir erros e vão surgir acertos. Mas a nossa questão é que a gente não pode desistir. Caraca. Não, a gente não pode desistir. A gente vai desistir, a gente vai fazer o quê? A gente vai pra onde? E assim, Moisés não entrou na Terra Prometida, né? Não entrou, né? Isso aí... Tópico sensível. Caraca, eu, assim, pô... E pelo episódio na rocha. Episódio na rocha, né, cara? É assim... Eu tava lendo sobre isso e algumas pessoas falam que no momento em que ele muda o que Deus tinha falado, porque ele faz, de certa forma ele estava rejeitando a Deus. Como ali simbolizava, tu acredita que simbolizava uma rejeição aquilo que Deus tinha pedido para ele. Claro que isso existe diversos tipos de fontes. Mas a que eu estava estudando e fala sobre isso. Quando ele rejeita o chamado de Deus. Como se Deus pede para você fazer uma coisa e você, por um momento seu, escolhe fazer de um jeito completamente diferente. E foi isso que aconteceu com ele. Ele acaba ferindo a rocha que nós sabemos quem simboliza. Que simboliza. E por esse episódio ele não entra. Mesmo pedindo depois, mesmo... Deus não deixa. Caraca, assim, se a gente fosse parar aqui, né, no lado humano e colocar merecimento, a gente tá falando de ele lado merecia. humano. Pô, pra mim, Moisés era o que mais merecia, né? E ele, e assim, e você vê que alguém que tinha bagagem pra falar isso pra Deus, né? Pô, Deus, senta aí, um exemplo. Então, vamos conversar. Vamos conversar. Então, eu fui lá, tirei o povo do Egito, abri mão do palácio, tô aqui. Aí e Deus fala, não adianta, você só vai olhar. E ele vê. E é interessante analisar que apenas 2 pessoas que saíram do Egito entram. Que é Josué e Caleb. Questão ali de números 13, 14, quando o povo não consegue acreditar nas promessas de Deus, né? Exatamente. Caraca. Isso. Ou seja, de toda uma geração. Também acredito que aquela travessia seria curta, seria de uns 4 dias até chegar ao local determinado. Porém, eles ficam dando voltas e voltas e voltas e voltas. Aí o povo começa a morrer. E um outro povo, o povo que não sai do Egito, entra na Terra Prometida. E apenas 2 pessoas que vão. Josué e Caleb. E tu vê. Na minha cabeça, quando eu li essa passagem, eu falava, gente, pelo amor de Deus. Não tinha por que Moisés não entrar. Ele fez isso, ele fez aquilo, outro. Ele tinha que estar lá dentro. E mesmo assim, por um momento, por uma situação que ele optou por não cumprir determinadamente aquilo que Deus tinha falado para ele fazer, ele perdeu o direito de entrar. E é algo muito importante de se analisar. Todos os nossos atos eles vão ter alguma consequência. Não importa a cargo de títulos, a cargo do que você acha ser muito íntimo de Deus. Tudo que você fizer, ela vai gerar uma consequência. Vai, com certeza. E isso a gente pode ver no exemplo de Moisés. O ato dele gerou uma consequência. E a consequência dele foi não entrar na terra. Você vê aqui, dá um exemplo aqui básico, rápido, para o que você falou.
Davi é um exemplo, aqui, falar rápido que pincelar um pouco sobre Davi, quando ele cai com Betseba, e aquele ato ali trouxe uma consequência para. E ele era um homem segundo o coração de Deus, né? O grau de intimidade, isso é importante salientar para quem nos assiste. O grau de intimidade não te isenta das consequências das atitudes. Exato, porque por muitas das vezes a gente pode achar que mesmo nós erramos, a consequência... Sou íntimo, pô, ele me conhece. Ele me conhece, ele sabe que foi só um momento. Não. Independente do seu grau de intimidade com Deus, independente da forma que Deus te vê, tudo que você for fazer vai gerar uma consequência. E a Bíblia... E ela não é opcional. Não é você... Com Moisés não foi, a consequência dele foi não entrar. Independente do que ele fez, ele não entrou. Não entrou. A consequência de Deus, quando ele coloca, é aquele ponto. E foi assim com Moisés. Por mais que a gente olhe e pense, caraca, Deus, ele podia ter entrado. Se a gente fosse pela nossa justiça humana, Moisés tinha que ter entrado na terra. Pô, eu falava, gente, como assim? O cara tirou o povo, o cara fez isso, abriu uma vermelha, conduziu o povo, um povo chato que só via reclamando. Caraca, E não entrou. Aí você vê, assim, a importância, né, de Deus preservar isso, né, como a gente falou. Não eram super-homens, não eram deuses na terra, eram seres humanos falhos como eu e você, mas que, mesmo com toda a humanidade, pô, eles conseguiram ser muito íntimos de Deus. E que a nossa humanidade não venha impedir a gente de ser íntimo de Deus, né? Exato. E que possamos entender que nós somos seres humanos. Eu não estou aqui pregando uma brecha para tu sair errando, não. Mas, assim... Independente do erro, nós podemos ser íntimos de Deus, né, cara? Exato. Como Moisés foi. E se a gente analisar como você fala, Davi, o homem segundo o coração de Deus, tudo é dito antes do erro. Ou seja, Davi já era um homem segundo o coração de Deus antes. Ou seja, além disso, Deus não altera. Moisés era íntimo de Deus, sempre foi antes. Ele errou, mas ele continuou sendo. Ou seja, Deus ele não tira. Deus não é alguém que vai te olhar e vai dizer, você errou nisso, então volta aqui. O título que eu tinha, o jeito que eu te olhava, o jeito que eu te amava mudou. Não, porque ele não é humano. É mais fácil eu e você perder isso, né? Exatamente. Como a gente perde isso? Não se arrependendo, né? Exatamente. Do que Deus tirar, do que Deus tomar. Até eu acredito que para você que nos assiste, até uma visão meio... Eu sei que não é a pauta do assunto, mas é algo muito interessante, que a gente tocou um ponto muito interessante. Porque a gente não consegue entender o sacrifício de Cristo, né? Não é algo que eu vou errar hoje, Deus vai me pegar, vai me jogar. Deus não tem uma lata de lixo. Não errou, você errou. Pega aqui, acabou, vai embora, vai pro lixo. Não. É algo que, para chegar ao ponto de Deus abrir mão, vai ser algo muito, muito profundo, né? Muito profundo. Eu vou ter que chegar num nível de... Que você não sinta mais um arrependimento. Não, e nem quero mais me arrepender. Vou continuar pecando e acabou. E eu sei o que eu faço. É exatamente isso, pincelando rapidamente. Só um exemplo. É quando... Sansão levanta e a Bíblia fala, e ele não percebeu que o Espírito de Deus não era mais com ele. Cara, isso. Quando ele vai lá matar, fazer acontecer, ele se levantou e ele não percebeu. E ele é preso. Ou seja, para mim, só é definido dessa forma. Quando você chega num nível de você não se importar. De você não sentir mais. Entendeu? Para mim não existe erro que Deus não possa perdoar. Até que eu veja e olhe e pense, não, aquilo ali foi Deus, dessa vez acabou. Para Deus não é humano. Então ele preza, ele mede de uma forma completamente diferente. Entendeu? A partir daquele momento, quando você não sente mais, não faz mais questão de ter a presença, que você não tem um arrependimento, aí é uma mudança. Aí sim... A questão que a gente está colocando aqui é alguém que está na presença de Deus, né? Isso. Alguém que está na presença de Deus, firme, errou. Não há erro que Deus não possa nos perdoar, né? Existe... Sempre haverá um caminho de volta, né, cara? Exato. Um caminho que você pode se arrepender e voltar aos pés do Senhor. E Moisés viveu isso, né? Essa intimidade sobrenatural sobre a face da terra, né, cara? Moisés foi alguém que foi diferente, que até hoje, né? Se Jesus não voltar, até hoje vai ser lembrado.
Exato. Daqui a 100, 200, 300, 400 anos, não tô querendo botar aqui data para Jesus voltar. E ele é reverenciado por 3 religiões. Judaísmo, o islã e o cristianismo, né? Entendeu? Então você vê que a presença dele é muito marcante. Entendeu? Não é algo que passasse. Por isso que eu acredito fielmente que o corpo dele não foi descoberto. Não foi por causa desse peso, né? De Esse quem era. Esse peso de quem era, do porquê. Porque, imagina, nós somos um povo fadado à idolatria. A gente idolatra cantores, a gente idolatra pessoas, entendeu? Às vezes mesmo até sem saber, né? Exato. Quando a gente vê, caraca, eu tenho que assistir aquele vídeo. A gente coloca esse cargo. E é uma coisa que a gente vive em constante análise, para que a gente não venha cair nisso. Imagina quando você tem um corpo de alguém que fez maravilhas. Como é que seria? Eu acho que todo mundo esqueceria o que Moisés falou, o que Moisés deixou de exemplo, e começariam a adorá-lo. Como se de tudo que ele fez, de tudo que ele ensinou, de tudo aquilo que ele mostrou, não valesse a pena. Caraca, e passassem a cultuá-lo, quando, na verdade, ele nunca quis, nunca sentiu... essa necessidade de ser adorado pelo povo. Não, para ele era uma coisa completamente indiferente. Independente de qualquer coisa, né, cara, que aconteça, né? Se pudesse, a gente ficava aqui até Jesus voltar falando sobre Moisés e sobre outros homens maravilhosos. Mas, infelizmente, né, a gente temos o tempo, né? E gostaria também de te agradecer, né, Carol? Maravilhosa, obrigado. Obrigada. A gente ter falado de Moisés, né? Esse homem extraordinário que fez uma diferença enorme sobre a face da terra. Tá lá em Hebreus 11, né? Nos Heróis da Fé. E Hebreus 11 e Hebreus 11 diz algo maravilhoso, diz homens do quais o mundo não era digno deles, né, cara? Que a gente possa conseguir chegar nesse nível de intimidade com Deus, porque hoje é possível. Exatamente. Hoje, não tô dizendo que antes não era, porque esses homens também chegaram, sempre foi possível. Deus sempre quis viver esse grau de intimidade comigo e com você que nos assiste, com a Carol que tá aqui, Deus sempre quis viver esse grau de intimidade com a gente, né, Carol? Sim, é algo que ele tá ansioso, né? Pra ser nosso amigo, compartilhar coisas Exato. com a gente. Então que você comece a compartilhar coisas com Deus, seja mais íntimo de Deus, seja mais amigo de Deus, assim como Moisés foi. Abra seu coração para Deus, como a gente disse aqui, né? Não uma oração catedrática, Senhor que tá... Uma oração sincera, sinceridade move o coração de Deus, né? Que Moisés tinha de chegar, de falar. Quer dar suas considerações finais? Então, chegamos a mais um fim, né? Agradeço a você que nos assistiu, que você possa ser edificado com essa palavra e que, assim, o exemplo de Moisés venha nos aproximar mais de Deus e venha nos fortalecer a cada dia mais. Eu te agradeço. Nos segue nas redes sociais, @IBBAnchieta. Vê lá na nossa página os dias de culto, horário, e que você seja impactado por Jesus Cristo e que a paz do Senhor repouse na sua casa. Muito obrigado, até mais.